Muito obrigada, Hugo. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. E aqui continuamos com a cabeça na Lua, literalmente, e as conversas no espaço. Desta vez o tema de debate será as oportunidades e desafios do setor espacial. Convosco, do Escritório de Advogados Vieira de Almeida e Associados, Magda Coco. Pode subir, Magda. Não tenha medo. Olá. Muito boa tarde e boa comunicação. Muito boa tarde a todos. Foi-me pedido que me fizesse esta apresentação em português e, apesar de termos ouvido uma excelente apresentação da PT Space em inglês, eu vou fazer a minha apresentação em português. Eu venho-vos falar dos desafios do espaço numa perspectiva um pouco diferente. Sendo advogada, dar-vos um pouco conta daquilo que são as alterações a que estamos a assistir no setor do espaço atualmente e como é que isso impacta em termos de desafios para a indústria e para os vários players que estão no sistema. Até agora nós tínhamos um momento em que o espaço, estávamos num momento em que o espaço era fundamentalmente dominado por atores públicos. O espaço e ainda é altamente financiado por fundos públicos, mas a verdade é que estamos a assistir a uma mudança de paradigma e isso traz grandes desafios em termos de legislação. Até aqui nós tínhamos fundamentalmente 5 tratados internacionais, nem todos eles, todos os países, enfim, a nível global, aderiram e a verdade é que neste momento, com a entrada dos players privados no setor espacial, há que regular a atividade espacial. Por outro lado, estão a acontecer muitas alterações no setor espacial e muitas alterações a nível tecnológico que também determinam um conjunto de alterações no setor espacial. Da breve apresentação que assistiram, já perceberam que o setor espacial está em amplo crescimento. Hoje em dia, e a Morgan Stanley estima que o setor do espaço vale cerca de 350 mil milhões de dólares, a indústria, mas que este valor vai aumentar para 1 trilhão de dólares em 2040. E isto é obviamente alavancado pelos orçamentos públicos que continuam a ser bastante intensos na área do espaço e, obviamente, em todo o mundo há um grande investimento com os Estados Unidos a assumir a liderança, o orçamento público americano a assumir a liderança, seguidos da China, da Rússia, da França a nível europeu. O investimento privado, no entanto, está a crescer bastante e, de acordo com a empresa Space Capital, cerca de 4,5 mil milhões de dólares, no segundo trimestre de 2021, o que no ano de pandemia é algo absolutamente um recorde extraordinário. É evidente que se olharmos para o nível de financiamento privado, mais de 70% deste financiamento ainda se situa nos Estados Unidos e, portanto, e temos aqui o Hugo falou aqui, enfim, de várias empresas americanas que todos conhecemos, que concentram fundamentalmente este investimento, como a SpaceX, a Blue Origin, OneWeb, etc. E esta era que estamos a assistir chama-se a era do New Space. E porquê que é caracterizada esta era? Justamente por um aumento do crescimento de investimento no setor privado, por uma penetração de soluções tecnológicas, que também ouvimos aqui falar, desde logo da observação da Terra com a inteligência artificial. Temos os CubeSats, satélites de pequenas dimensões, que obviamente têm um custo de produção e de lançamento inferior, as megaconstelações e estamos também a olhar, e a Europa em particular também, para os serviços em órbita, que no fundo vão também, enfim, a médio e longo prazo, permitir a reparação de objetos espaciais em órbita e, portanto, reduzir os custos associados às operações a longo prazo.
Há aqui, isto no mercado upstream, que foi o que eu referi até agora, no mercado downstream há de facto aqui um crescimento muito grande, não só motivado por uma evolução tecnológica, o 5G vai precisar de muita tecnologia de satélites, a conectividade em muitas regiões do mundo, e em particular em África, onde a rede fixa é completamente existente, está a ser um driver extremamente importante no desenvolvimento da conectividade e no Oceano Atlântico, etc. Portanto, não podemos ter redes físicas e, portanto, a conectividade de satélite é absolutamente fundamental. A geolocalização, todos nós cada vez temos mais serviços que dependem da geolocalização, a própria aviação cada vez mais, e há orientações do ICAO para depender exclusivamente de tecnologia espacial, porque obviamente é mais fiável. Hoje em dia, enfim, quem está no meio da aviação, nesta área regulamentar, sabe que ainda há uma grande conectividade com as estações terrestres, mas a ideia é que num futuro relativamente próximo a aviação se baseie fundamentalmente em tecnologia de satélite. Depois, outro aspecto que vai, obviamente, complementar isto é o IoT, a Internet das Coisas, e, naturalmente, o 5G, que já referi. Este New Space também é caracterizado por novas empresas, com modelos de negócios diferentes, há cada vez mais a necessidade de fazer parcerias, a penetração da tecnologia na área espacial, como a inteligência artificial, obriga naturalmente a mais interações, a mais parcerias, a novos modelos de negócio e, obviamente, tudo isto gera um conjunto grande de desafios. A economia digital em si também motiva, obviamente, a necessidade da tecnologia espacial e contribui para a tecnologia espacial. Não só porque a tecnologia, no fundo, precisa deste suporte, digamos assim, que a tecnologia de satélites dá em termos de conectividade, mas também há aqui um aspecto muito importante, que o Hugo também falou, que são os dados. A economia europeia tem uma aposta estratégica em matéria de dados e, naturalmente, os dados de conectividade e do posicionamento são dados absolutamente fundamentais para o futuro e para um mundo que é cada vez mais digital e para uma economia que é cada vez mais digital. E é paradigmático que o recente programa europeu de espaço que foi aprovado claramente evoca pela primeira vez nos seus considerandos a regulação dos dados a nível europeu. A Europa tem vindo, no âmbito do mercado único digital, a aprovar um conjunto de diplomas que regulam a matéria relacionada com os dados e, portanto, a partir do momento em que a tecnologia espacial alavanca, no fundo, muito o seu negócio em dados, passa também necessariamente a estar sujeita a esta legislação. E, portanto, há aqui uma penetração, digamos assim, em termos regulatórios, que antes não existia, de um conjunto de diplomas que, a nível europeu, falando na nossa região, digamos assim, onde estamos situados, que começam a penetrar na tecnologia espacial e que têm implicações na tecnologia espacial. Um outro aspecto muito importante dos dados tem que ver com a cada vez mais importante questão da sustentabilidade. Muitos dos objetivos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável dependem de dados e muitos desses dados são dados do espaço. Por exemplo, ao nível da transição ambiental, muitos dos indicadores que permitem avaliar o grau, enfim, de transição só podem ser obtidos com tecnologia espacial. Portanto, esta interação motiva, de facto, aqui um conjunto de desafios. Por outro lado, as organizações internacionais, que no fundo são responsáveis pela promoção de legislação a nível global, todos nós percebemos que o espaço não pode ser objeto de apropriação por uma nação. A legislação portuguesa não pode regular, digamos assim, a apropriação do espaço. Aliás, foi recentemente publicadas duas leis, há relativamente pouco tempo, uma lei americana e uma lei luxemburguesa, que gerou uma grande contestação a nível internacional, porque um dos princípios básicos dos tratados e que tem a ver com a mineração do espaço, ou com a autorização para a mineração do espaço, porque justamente os tratados internacionais, um dos princípios fundamentais que estabelecem é que não pode haver apropriação dos recursos espaciais por uma nação. E quer os Estados Unidos, quer o Luxemburgo aprovaram leis que, no fundo, visam licenciar atividades de mineração no espaço. Isto, de facto, gerou uma grande contestação
a nível internacional, e porque há quem entenda que este tipo de licenciamento enfim, põe em causa aquilo que são os princípios fundamentais. Mas, claramente, este é um exemplo de um desafio que temos em termos jurídicos, mas há outros. Como sabem, há vários projetos em várias regiões do mundo para estabelecer bases lunares na Lua e noutros planetas mais distantes. E, portanto, tudo isto vai gerar, obviamente, grandes desafios em termos regulatórios. Deixem-me dizer que desde os tratados iniciais do espaço, que foram discutidos na altura da Guerra Fria, em que nós tínhamos claramente duas potências internacionais no fundo, mediarem uma negociação dos tratados internacionais, que são 5, como eu referi, a verdade é que desde aí não foi possível chegar a consenso em mais nenhum tratado internacional, nem nas questões do lixo espacial que o Hugo nos falou há pouco tempo, porque realmente, neste momento, o poder, digamos assim, a nível geopolítico está disperso e é muito difícil conseguir chegar a consensos. Não é preciso pensarmos isto em termos internacionais, mesmo em termos europeus, por exemplo, tem vindo a ser discutido há algum tempo a regulação dos dados de observação da Terra e chegou a estar em cima da mesa uma proposta diretiva para regular os dados de observação da Terra, mas que não foi aprovada porque os vários Estados-membros da União Europeia tinham posições enfim, divergentes em relação a este tema. Perguntam porquê regular os dados de observação da Terra. Aqui a preocupação fundamental da regulação dos dados de observação da Terra tem a ver com segurança, porque cada vez mais a tecnologia permite um maior grau de detalhe na informação que é, no fundo, veiculada através dos dados de observação da Terra, e os satélites que Portugal comprou, um deles é um dos mais potentes em termos de capacidade. E, portanto, isso gera questões, digamos assim, seja de segurança, seja militares, portanto, há uma grande discussão em torno disso. Portanto, o espaço promete, de facto, ter um conjunto de desafios. E eu ia agora resumir, para terminar, esses desafios. E como é que as empresas, digamos assim, que atuam no setor do espaço, o que é que devem considerar no contexto destes desafios? Por um lado, tem o tema do acesso ao espaço. Uma empresa que queira lançar ou operar um objeto espacial, seja um satélite de comunicações, seja um satélite de observação da Terra, tem necessariamente em Portugal, tal como noutros países que aprovaram legislação na sequência das convenções internacionais que assim o determinam. As convenções internacionais o que dizem é que os Estados têm a obrigação de aprovar legislação nacional para, no fundo, regular a forma de acesso ao Estado, porque se alguma coisa acontecer é o Estado que é responsável, e Portugal aprovou uma lei espacial que prevê que qualquer entidade que queira lançar ou operar um satélite, um objeto espacial, um satélite, tem que obter responsabilidade. Tem responsabilidade e tem um conjunto de obrigações nesse domínio. Outra tendência ainda deste domínio tem que ver com os portos espaciais. Esse é uma grande, enfim, também aspecto. As empresas cada vez mais estão interessadas em lançar portos espaciais. A Europa estabeleceu isso como uma das prioridades no programa europeu recentemente aprovado, ter autonomia em termos de lançamento no território europeu e, portanto, se Portugal conseguir de facto ter um porto espacial, isso é algo absolutamente importante e está completamente alinhado com aquilo que são as estratégias, digamos, aprovadas em nível europeu para o próximo pacote e para o próximo programa espacial. O artigo 5 do programa diz claramente que é uma preocupação a nível europeu a existência de capacidade de lançamento na Europa independente e é uma questão de soberania a nível europeu. Deixando um pouco este tema do acesso ao espaço, as empresas que atuam neste domínio, em particular no mercado downstream, têm necessariamente que olhar também para a regulação digital, do mundo digital. A Europa está neste momento a discutir aquele que é o primeiro regulamento que vai endereçar os temas jurídicos relacionados com a inteligência artificial, definindo em que termos e condições é que podem ser utilizados e desenvolvidos soluções de algoritmos e, portanto,
na medida em que nós utilizamos inteligência artificial no setor espacial, teremos necessariamente que olhar para esse regulamento. Por outro lado, as plataformas digitais também estão a ser alvo de intervenção a nível da regulação europeia e, claramente, as plataformas digitais, o Hugo referiu isso na sessão anterior, são um veículo fundamental para o mercado downstream e para o fornecimento de dados e para a criação de produtos e serviços, mas, mais uma vez, obviamente, estão também sujeitas a essa regulação. E depois vamos ter, naturalmente, que esta questão ficou pendente, mas há uma preocupação constante na Europa em relação à regulação dos dados de observação da Terra. A Comissão vai seguramente voltar a este ponto. Finalmente, todos estes modelos do New Space e das parcerias criam modelos de relação entre as empresas que, obviamente, devem ser objeto de articulação entre as empresas e muitos deles estão sujeitos também a regras, digamos assim, jurídicas. E com isto espero ter-vos dado uma ideia, enfim, geral daquilo que são os principais desafios em termos regulatórios deste setor do espaço e agradeço muito o convite para estar aqui. Muito obrigada.